SAF. O que se fala nesse momento? Marcos Faria Lamach, filho de José Lamach, marido de Leila Pereira e presidente do Palmeiras, negocia com a diretoria de Pedrinho, hoje no controle da SAF. Com a boa relação do pai com a diretoria de Pedrinho, o empresário de 47 anos tem o entusiasmo do pai para seguir rumo à compra da SAF do Vasco da Gama. A informação que veio do jornalista Lucas Pedrosa, filho de Lamach, com uma das 5 herdeiras do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que faleceu em 2020, foi fundador do Banco Real. Ele tem perfil discreto, poucas aparições públicas, vida independente das empresas do pai, por consequência de Leila Pereira também, atual mulher do pai José Lamach. Existe então essa situação, Bruno Prado, de uma possível venda da SAF vascaína para um personagem aí que tem relações conhecidas, então alguém que a gente já falou tanto também sobre essas relações com a Crefisa e tudo mais. Houve já uma grande polêmica nos últimos meses sobre o empréstimo da Crefisa feito ao Vasco da Gama. O Vasco buscando uma solução para o seu futuro depois de tudo que aconteceu com a 777 e agora podendo então realizar enfim a venda de sua SAF, tentar caminhar para um futuro melhor. Um bom tempo tem conversas do Vasco com o Zé Roberto Lamach, tem uma boa relação com o Pedrinho. Falava, eu não sei até se eles chegaram a investir no estádio ou se vão investir, né? Tinha essa conversa de investimento no estádio do Vasco, de São Januário, né? Uma reforma em São Januário. O Vasco tem uma SAF que está vendo, o Vasco é uma SAF, né? Mas acabou não dando certo o negócio com a 777. Na justiça, a 777 foi afastada do controle do Vasco e o Vasco continua sendo uma SAF, mas ela está à venda, né? Por isso que, por enquanto, quem cuida do futebol é o Pedrinho, que é o presidente do clube. Se isso se acontecer mesmo, né? Se o filho do Zé Roberto Lamach, que é marido da Leila, comprar a SAF do Vasco, vamos falar muito, né, da questão. A Leila é presidente do Palmeiras e o filho do marido dela vai comprar o Vasco. A empresa da Leila, Crefisa, não patrocina mais o Palmeiras, né? Isso desde neste ano, né, entrou um novo patrocinador. A Crefisa não patrocina mais o Palmeiras. A Leila, ela é dirigente da empresa, mas aí no caso quem vai comprar é o filho do Lamach, não é a empresa oficialmente. Isso será muito falado, né, se isso acontecer, mas é um negócio que é legal, digo, dentro da legalidade. Até nenhum momento não me parece que não tenha nada ilegal ali do filho do dono de uma empresa comprar um clube, mesmo que a esposa do seu Lamach seja presidente do outro. Mas isso será comentado, terá muito desses comentários, mas a princípio não tem nada de ilegal. O filho do Lamach vai virar dono de um clube e a esposa dele, que não é mãe do talvez futuro dono do Vasco, preside o Palmeiras por mais 2 anos, né? O mandato dela é de mais 2 anos. Se não tiver o 3º mandato, por enquanto, ela por 2 anos vai patrocinar o Palmeiras e a empresa dela e do marido, a Leila preside o Palmeiras, a empresa dela e do marido nem patrocina mais o clube. Aí, Monteiro, acho que seria bom para o Vasco da Gama resolver essa situação da SAF logo, né? Para poder olhar para frente. É um desgaste muito grande que acontece. Houve, durante esse último ano também, muito atrito entre os torcedores com o próprio Pedrinho, que já não tem muito o que fazer, né? Que saiu de uma situação em que estava confortável, já sendo comentarista de televisão, vivendo a sua vida, e por ser torcedor do Vasco da Gama tentou resolver a situação, mas é claro que tem muito... ajudar de alguma forma e tem suas limitações. Então seria bom para o Vasco já conseguir dar esse passo, né? Esquecer o que aconteceu com a 777 e poder pensar no seu futuro. Então acho que seria muito benéfico para o Vasco da Gama poder realizar essa venda dessa SAF já em 2026. O que você pensa sobre? Seria importante para o Vasco, sem dúvida, né? Conseguir dar um passo logo em uma outra direção e conseguir, num futuro não tão distante, mas não tão próximo também, ser um clube mais saudável, né? Que possa pagar suas dívidas, que possa fazer aos poucos investimentos, melhorar sua estrutura, enfim, e oferecer melhores condições de trabalho para os seus profissionais e, quem sabe, um dia voltar a ser um protagonista, como já foi durante muito tempo no futebol brasileiro, né? O Vasco, a gente estava lá no Maracanã domingo e conversamos muito sobre isso, né? E até aqui nos programas, enfim. É um clube muito grande, tem uma torcida muito apaixonada e é muito triste ver, como vários outros dentro do futebol brasileiro,
o Vasco na situação atual que ele está há muito tempo, né? Então, tomara que ele consiga logo resolver esse problema. Em relação ao tema, a possível compra ser do filho, do marido, de uma pessoa que também tem uma influência no futebol e tal, aí as pessoas que fazem essas alegações, ilações, aí tem que provar sobre o caráter de um ou de outro, né? Eu não vou aqui ficar fazendo apontamento sobre, não, porque vai comprar o Vasco e aí a esposa do pai é presidente do Palmeiras, então isso vai gerar um favorecimento para um ou para outro. Desculpa, eu não tenho como dizer um negócio desse, né? Ou provar algo do tipo, não, porque é duplo interesse. Não. Se fosse a empresa, se fosse ela, Leila, comprando um outro clube, aí talvez não pegasse, não soasse tão bem, né? Mas é uma outra pessoa, né? Um outro CNPJ, um outro CPF, enfim, não me parece ser algo também que a gente nunca tenha visto no mundo. Eu estava até lembrando aqui, no México, por exemplo, né? O León não pôde jogar a Copa do Mundo de Clubes porque ele pertence ao mesmo grupo que é dono do Pachuca, né? Um clube do mesmo campeonato, disputam o mesmo torneio. E não há, por isso, lá um favorecimento, entrega para o outro, coisa do tipo, né? Como se especula, como a gente já tem dito aí nas redes sociais desde que surgiu essa notícia. Então, acho que para o Vasco se sair, tomara que seja um bom negócio e que seja principalmente uma empresa que vai administrar bem o clube, como não aconteceu com a empresa anterior, né, a 777, que fez o que fez com o Vasco e apenas iludiu ali o torcedor de que o futuro poderia ser diferente. Tomara que seja de fato diferente se esse negócio com o filho aí do Lamáquia caminhar, andar em alguma direção. Vamos para o rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já a gente volta com o nosso bate-pronto. Seguimos, obviamente, no YouTube da Jovem Pan Esportes. Flávio Prado, você que queria falar sobre essa situação, chegou o momento. Bom, é o seguinte, esse rapaz, filho do seu Lamáquia, ele tem uma bufunfa, que é um negócio fora do padrão. Quando a gente fala da empresa principal, né, do grupo do seu Lamáquia, a gente conhece, né, a empresa mais badalada, a Crefisa, né? E ele também casou com uma moça que é filha de um banqueiro. Portanto, ele é herdeiro de dois lados grandes, ele, a esposa dele e tal. Ou seja, ele é mais rico do que o Lamáquia. O filho é mais rico que o pai. E sempre trabalhou como um administrador, como um homem de negócio, como a Leila, né, que não é a mãe dele. Sim. Mas o que aconteceu? Porque dá a impressão que é só o dinheiro. Não é. Não é. É preciso ter administração. Se você botar só dinheiro, não resolve. Porque, como disse o Raí, você bota dinheiro e deixa um cara incompetente administrando, você vai pro buraco, você vai perder o seu dinheiro. Não vai adiantar nada. Nesse caso, ele tem uma condição de administrador, tem um nome, uma fama de bom administrador. Claro que a administração esportiva é uma coisa à parte, mas, enfim, não deve ser tão difícil. E tem já essa coisa do pai estar vinculado com a administração do Palmeiras. Pode ser um negócio realmente muito bom. E são pessoas ligadas ao futebol, mas acima de qualquer coisa, que veem o futebol como um negócio. Não adianta torcer, você tem que ver aquilo como um negócio. Se não for um negócio, vai chegar um momento que você vai parar. Não tem jeito, não dá, entendeu? Nós temos o investimento do seu Mário Ponte Preta nos times de Osasco. Será que a família dele vai continuar quando ele for embora? Que Deus queira demore bastante? Não sei, é bom negócio? Não sei. Provavelmente não. Vai ser o mesmo pensamento. Então você tem que ter aquilo como um bom negócio. Ele é dono de uma série de coisas e só vai ser válido que ele tenha uma ponta que seja um bom negócio. Eu vejo como uma possibilidade muito grande alguém que tem muito dinheiro, tem muita capacidade de administração e gosta de futebol. E vê no futebol, na verdade não é gostar do clube, é ver no futebol a possibilidade de lucro. Porque aí você vai fazer um negócio bem feito. Então você vai comprar um jogador, ele vai ser bom tecnicamente, ele sendo bom tecnicamente, ele vai aumentar a minha bilheteria e vai ser bom para o meu negócio. Esse é o administrador perfeito. Não um apaixonado. Eu vou fazer uma proposta pelo Haaland, mesmo sem poder pagar, porque eu quero que o Haaland jogue no Vasco. Não. A vinda do Haaland vai implicar em quanto de retorno, e esse retorno vai ser maior do que ele vai investir, vai ser bom para o negócio. Se ele tiver essa cabeça e tudo indica que tenha, o Vasco pode achar aí uma solução interessante para esse perrengue, esse buraco financeiro que ele tem. É alguém que tem dinheiro, é alguém que conhece gente do futebol, é alguém que tem dentro da família o pai que está vinculado diretamente à administração do Palmeiras, embora quem administra seja a Leila, mas, poxa, no mínimo eles conversam bastante sobre o tema.
E ele é ligado, sempre foi ligado, tem esse espaço de futebol. Se ele também torcer pro Vasco, ótimo. Se não torcer, também não muda nada. Não faz a menor diferença. Eu só tenho que voltar rapidinho para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, também em todas as plataformas com o nosso bate-pronto, falando sobre essa situação do Vasco da Gama, possível compra da SAF pelo filho do dono da Crefisa, o Lamáquia. Flávio Prado continua seu comentário. E além disso, só acrescentando, Flávio, ele pode até pegar ali uma ou outra dica, né, de administração. Claro, também. Claro. Não necessariamente que ele não sabe administrar um negócio. Não, mas ela já tem alguma experiência. Sem dúvida. No futebol, né? Mas é um negócio até meio à parte. Exato. Tem que olhar como um negócio. Se torcer pro Vasco, ótimo. Se não torcer, dane-se. Quando o Bandeira de Mello assumiu o Flamengo, estava tendo aquela reformulação toda, eu fiz uma entrevista com ele de mais de 1 hora no Mundo da Bola. E a pergunta que mais me marcou foi o seguinte, falei, senhor Bandeira, o senhor vai trazer só torcedores do Flamengo para administrar o clube? Ele falou assim, não, eu vou trazer os melhores de cada setor. Aí ele falou assim, a maioria vai ser torcedor do Flamengo. Eu falei, é uma obrigação? Ele falou, não, a maioria dos cariocas torce para o Flamengo. Então, claro, ele, sei lá, o Flamengo tem 50% da torcida do Rio, então provavelmente o profissional ideal, os profissionais ideais também serão 50%. Mas não faz a menor diferença. Se tivesse, ele falou claramente isso, se tiver um administrador de alto nível, por exemplo, um diretor financeiro, melhor do que um flamenguista, mas que torce para o Fluminense, não tem o menor problema. Aquilo é o trabalho do cara, ele vai cobrar do cara como administrador. Torcer é um detalhe. Você pode torcer ou não torcer. E o cara que é inteligente vai torcer pro trabalho dele, né? É a tal história do cara que a vida inteira... Eu recentemente tive uma entrevista interessantíssima com o Rivelino. O Rivelino era palmeirense. E aí ele foi vetado no Palmeiras e foi pro Corinthians. E o pai dele, o senhor Nicola, imagina, torcia muito pro Palmeiras. A partir do momento que o Rivelino entrou no Corinthians, para quem ele torcia pro filho dele, pô. Ou o Rivelino virou corintiano. Hoje o Rivelino é muito corintiano. Ele torceu pro negócio dele. E no Rio, o Rivelino é fluminense. Porque era lá que... Ele era fluminense quando ele era criança. Não sei, nem se falou disso. Então, acho assim, você vai acabar torcendo pro sucesso do seu negócio. Né? Mas você não precisa torcer para aquele time. Não mesmo. Faz a menor... Isso é um detalhe insignificante. É pro jogador até o mesmo exemplo, né? Claro. Quase nenhum jogador torce pro time que ele joga. Claro. Tem um ou outro ali que tem uma ligação... ou coisa do tipo, mas os caras torcem pelo trabalho deles. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava assistindo o vídeo lá que o Corinthians fez dos bastidores da final, né? Um vídeo bem legal, tem com conteúdo bem bacana. E o Hugo Souza faz lá um discurso bem legal quando acaba o jogo, né? O Hugo Souza não é corintiano, ele nunca foi. Claro. Ele deve ser flamenguista, imagino eu. Mas isso não quer dizer que ele não vista a camisa, não sinta as cores, a torcida enquanto presidente... E está se esforçando muito para entregar o melhor para o clube. Enquanto presidente que torce pro time destruiu o time. Claro. Vários, né? Não, e normalmente, quando o cara vem porque ele torce pro time, dá caca. Quase sempre. A própria Leila é um exemplo. Ela é torcedora do Vasco. Ela não é palmeirense. É lógico, agora até virou. Agora até virou. Ela era vascaína, ela era carioca. O clube que ela dirige. Você conhece algum carioca que torce pro Palmeiras? Raramente, né? O carioca torce pro time do Rio de Janeiro. Normal. E, por exemplo, tinha um caso do Daniel Alves. Por que ele veio pro São Paulo? Porque ele torceu pro São Paulo. O que deu? Caca. Isso não tem sentido isso. Você tem que trazer o cara de acordo com o negócio. E o cara deve, o jogador também, mas é meu sonho. Que sonho, cara? É negócio, é profissional, é trabalho. Então, se o cara for um bom administrador, o cara tem dinheiro, entende que aquele clube é um negócio bom para ele, negócio, coisa profissional. Ele quer botar dinheiro ali para que o negócio renda, ótimo. Se ele torcer pro time, ok, é um detalhe. Se não torcer, não faz a menor diferença. Não importa. Ele torce pro Flamengo, mas ele vai pegar o Vasco. Ele vai afundar o Vasco porque ele torce pro Flamengo. E eu também tenho a sensação, Flávio, que cada vez mais essas pessoas que são profissionais do esporte, elas deixam essas questões muito de lado. Claro. Os que são profissionais. O cara vive daquilo e trabalha de forma profissional. Para ele, tanto faz o time que torce, o time que não torce. E o Bruno citou passando, né? Os caras que torcem pro time, eles acabam entrando lá e aproveitando o time. Sim. Eles começam a torcer por eles, né? Criar oportunidades em cima do time. Ou querem ser os grandes protagonistas, né? Não, vocês viram a declaração do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça? Que ele disse que ele discutiu com o cara na rede social e disse pro cara, eu dei uma Copa do Brasil pra você e você tá reclamando. Eu dei? Jogou onde, filho? Jogou o quê? Quem não deu foi o Depay. Porra!
É um negócio eu impressionante. dei o quê? O Vanderlei Nogueira tem um quadro que é muito legal e é verdadeiro. Quando a gente era repórter de campo, o jogo comia aquele jogo pau, né? 3x3, 4x4, aí ganhava 4x3 no final. Aí quando acabava o jogo, vinha um cartola todo despenteado. Foi duro, hein, cara? Nossa, como foi difícil. Como a gente teve que jogar. Olha isso, cara. Olha isso. Parte do processo, mas o cara não pode querer se colocar no papel de importância. Eu dei. No fim de semana. Fosse o protagonista, o responsável pelo... Assustador, eu dei. E quando perde, não fala, eu perdi. É isso aí. Se ele quiser fazer isso, ok. Aí a gente No vai. fim de semana, Flávio, vazou aí nos grupos de WhatsApp da vida, né, uma mensagem de uma pessoa que trabalha lá de uma pessoa que pertence ao clube social do São Paulo, né? Sim. E em certo momento do texto, ele diz, não, porque eu ganhei aqui o Paulistão com o Leão, ganhei ali os brasileiros com o Muricy. E o cara é sócio do clube. Ele é do social, nunca entrou no campo de bola na vida. Mas a piscina estava ótima. É isso. Opa! Uma pessoa do clube, né? Mas vazou lá está envolvido aí nesses debates, nessas discussões sobre os problemas do São Paulo. E eu lembrei agora dessa mensagem, né? O cara nunca entrou num vestiário na vida e, não, eu ganhei junto com o Leão, ganhei com o Muricy, não ganhou, não ganhou nada. Isso, e comando social. Uma coisa que, olha, bote aí, uma coisa que tem muito claro, mas muito claro. Uma das maiores pragas dos clubes são as partes sociais. Todos. Sim. Eles só atrapalham. O clube de futebol profissional... Nenhum pro futebol. Nada. Você não pode misturar. E se acham mais importantes do que o futebol, que é o que move. Não, e acaba... Que é a razão da existência. E normalmente eles comandam o clube. São Paulo, isso. São Paulo... E um dos motivos de São Paulo estar assim é porque o presidente, seja ele quem for, ele tem que fazer concessões pro cara da bocha, pro cara... O Corinthians é assim. O cara do que joga tênis, o cara que vai na piscina e tal. Isso não tem nenhuma importância. O Cittadini sempre falou que por ele separava. É legal ter uma parte social? Você tem e tal. Até porque lá quem frequenta não é necessariamente torcedor do clube. Tá cheio de... Eu mesmo, quando torcia pro São Paulo, morava na Zona Leste, eu tive 2 clubes que eu fui sócio. Um foi o Corinthians e outro foi o Tietê. Geralmente você vai no que é mais perto da sua casa. É óbvio, eu morava... Imagina, primeiro, eu morava na Penha, mais perto do Tatuapé do que do Morumbi. Segundo, eu não tinha dinheiro para ser sócio de São Paulo, nem pro ônibus para ir para lá. E eu fui por uma condição especial. Meu tio era... Agora pouquíssima gente tem dinheiro para ser sócio de São Paulo. Imagina, o Miguel Dias, que foi um grande jornalista, e era um corintiano fanático. Ele morava do lado do Palmeiras, ele era sócio do Palmeiras. Pô, é óbvio, você vai ficar... Então, esses caras, essa parte social, ela tem que ter a vida dela, é legal, é bacana. A parte social de São Paulo, até onde eu lembro, era legal. Cheguei a trabalhar lá, eu vendia... Sabia que eu vendia sanduíche lá na parte social de São Paulo? É mesmo? Eu trabalhei no barzinho lá da Social de São Paulo. Velho, duro, você vai fazer qualquer coisa. E foi legal, foi uma experiência bacana. Flávio Prado Você duro, é hein? campeão de alguma coisa também. Também. Não, São Paulo não ganhava nada naquela época. E sabe por que eu fui demitido? Por quê? Porque, na época, a parte de trás do Morumbi não era fechada. E quando tinha jogo, eu subia, ficava no morro vendo o jogo e largava o sanduíche lá. Isso é verdade, isso é uma história real. Era uma concessão, era de um amigo do meu pai, eu trabalhava lá, fazia... Tem nada a ver com futebol. Então era legal, quer dizer, era legal. Então é legal, tem a parte social, se der algum dinheiro ótimo, mas ela deve se bastar. Ela deve viver de acordo com aquilo que ela fatura, né? Tem 2 mil sócios, tem que ter um dinheiro suficiente para não tirar o dinheiro do futebol. E não encher o saco. E nem determinar o futuro do futebol. Nada. E os caras que de lá têm que pagar ingresso para ver jogo. Sim. Eles têm que pagar ingresso, porque não tem nada a ver. Então, esse tipo de coisa não serve para nada a parte social dos clubes, para nada, de todos. Futebol é uma coisa, parte social é outra. Parte social é legal, é bacana, que as pessoas usufruam, mas o futebol, campo, aquilo é separado. Quando mistura as coisas, dá caca. E 2 exemplos maravilhosos são isso, São Paulo e Corinthians, onde a social manda e eles estão no estado que estão. Sim. Quem define o futuro e o presidente do clube está mais preocupado com a piscina, com a sauna. E se ele não fizer isso, ele cai. Do social. Mas se ele não fizer isso, ele cai. Exatamente. Então, o que quer dizer o quê? O cara que for suceder o Júlio Casares, se ele não fizer isso, ele vai cair também, ele vai ter problema. Ele vai ser obrigado a compor com o cara que toma conta da sauna, com o cara... Se ele não fizer isso, primeiro, não é eleito. Segundo, ele cai. E no Corinthians é a mesma coisa. O São Paulo, o Juvenal, essa praga pro São Paulo, ele veio da social. Sim. O Bastos, como era Bastos? Bastos Neto. Bastos Neto, o presidente, né, faleceu, era gente boa e tal, mas ele veio da social. O Antônio Leme Nunes Galvão não era da social.
né? E foi baita no presidente. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Você ser sócio ou não ser sócio, você participar do social, você está o Corinthians, de onde veio Augusto Melo? Onde ele ganhou força? Na parte social. Todos vêm do social, né? É terrível, um negócio terrível. Não, tem alguns que é pior, né? Da torcida uniformizada, caso do André Sanches. Até porque quem elege eles são os sócios do clube. Sim, exatamente. Que é uma outra coisa que tem que ser contestada, tem que parar. No caso do São Paulo, o colégio eleitoral é um conselho muito pequeno. Quantos são São Paulo? São os sócios do clube que definem o conselho e o conselho que vota para presidente. Então, quantos desses caras que votaram são São Paulinos? Aí que você acha que todos os sócios do São Paulo são São Paulinos? Então eles resolvem a vida do clube num colégio eleitoral pequeno e não necessariamente torcendo para o clube. O rapaz da mensagem ali que o Raí citou, muitos dizem que é santista também, né? Então, e está envolvido na situação. Então, mas se é assim que funciona, ele tem direito a voto. Sim. Mas é uma coisa para você pensar. Se for no esquema profissional, você tem que ser alguém que tenha capacidade. Exato. Se fosse pelo currículo, não interessa o time que toma. Nada, zero. Agora, se o cara tá ali não importa. definindo o futuro do clube, ele não é nem São Paulino. Agora o cara vai votar. Não é nem corintiano, no caso do cara que der mais cloro pra piscina. Esse cara vai definir e esse é o cara que no final da história vai mexer com o volume. Porque o problema é esse, tira o dinheiro do futebol pra essas coisas. E não pode. Dinheiro do futebol é dinheiro do futebol, cara. Tem um negócio que eu vi lá do negócio dos carros aí, que não vai tá rolo. Sim. Foi feito um negócio com uma empresa de carros que cedia 15 carros. 12 carros. 12 carros. E esses carros eram para os cartolas. Sim. E não expunha a marca em nenhum lugar. No Real Madrid, todos os atletas têm um carro. O Bruno sabe melhor dessa história. Sim. Todos eles recebem um carro de uma empresa importante. É patrocinadora do clube. Então. Perfeito. Eles são obrigados a chegar. Isso. Se eles não forem com o carro que eles recebem, eles estacionam lá no fundo. Por quê? Porque o jogador é visto com a marca. Tem que chegar no treino com o carro da marca do... Ou vai lá pro fundão, vai lá no fundão. Então esse é o retorno que os caras têm. Qual é o retorno? Por que os cartolas precisam ter um carro dessa marca usando o privilégio do clube? Usando o nome. Porque assim, eu presto serviço pro São Paulo. Mas por que eu tenho que ter um carro vinculado com o São Paulo? Deveria ser para o São Paulo, não para o Cartola. O que a marca ganha vendo o dirigente, o Cartola, usando o carro no dia a dia? Para ir no mercado. E ninguém sabe nem quem é. E aí você vê, quando tem aquela discussão da ex-esposa do Casares, ela fala assim, eu não recebi o meu carro. Mas ela tinha tanto direito quanto os outros, porque é tudo Cartola igual. Sim. Não são essas pessoas que têm que ter carro. Ou o carro vem para os atletas, aí você tem um retorno, ou você está fazendo uma coisa que não tem muito sentido. Ou para missões do clube, né? Claro. Vai buscar um cara no aeroporto, vai... E você vê como às vezes a simplicidade. Você lembra que o Palmeiras tinha um presidente que andava numa Kombi? Qual era o nome dele? Acho que era o Afonso de la Mônica, não é? Ele andava... Todo mundo... Pô, isso é... Você vê, ele não queria ir com o carro dele, ele pegou uma Kombi lá, transporte e ia. E isso não fez menor. Nem maior, né? Sabe? Ele pegava coisas do clube, pertencia ao clube. Como presidente, quando ele ia fazer as coisas dele, ele ia com o carro dele. Tem uma série de situações. Mas aí você vai dar esses carros maravilhosos para quem? Para o cara que vai votar em você, para o cara que tem uma influência no clube. E esses caras não têm importância para o futebol. Eles não mudam nada. Eles têm importância para o cara que vai querer ser presidente. Mas para o futebol não muda nada. Eles não significam nada. Nem no Corinthians, nem no São Paulo, nem no Palmeiras, nem em lugar nenhum. Eles cuidam, eles são importantes para o clube, para a vida do clube, a parte social. Para o futebol não tem nada a ver. O futebol é profissional.